Bom, com o sucesso do Plano Real, que conseguiu estabilizar a moeda e resolver quase que de uma vez por todas o problema da inflação no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso se candidatou à presidência da República pelo PSDB e conseguiu vencer essas eleições no primeiro turno. Seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, que perdeu as eleições. Fernando Henrique Cardoso e o neoliberalismo tucano no poder. O que é o neoliberalismo? Né? Do que se trata esse neoliberalismo? Além de ser um momento histórico, o neoliberalismo também é uma forma de se enxergar a economia, o Estado, a sociedade como um todo. Ele é avesso, ele é contrário ao chamado estado de bem-estar social, aquele que foi, por exemplo, teorizado por um economista chamado Keynes, né, a partir da lógica do chamado keynesianismo, e que é colocado em prática lá nos Estados Unidos, por exemplo, depois da crise de 1929, né, através de um projeto econômico, um projeto de governo chamado New Deal. Aqui no Brasil, esse estado de bem-estar social está diretamente associado à figura do presidente Getúlio Dornelles Vargas. Ele é o cara que vai criar essa ideia de que o Estado brasileiro tem a função de criar o máximo de bem-estar possível para a população, desde que, no caso do Vargas especificamente, isso não entre em conflito com os interesses das elites dominantes. Aqui no Brasil, o Getúlio Vargas, dentro dessa lógica do bem-estar, vai colocar em prática o trabalhismo, e dentro desse trabalhismo também a gente percebe a prática do bom e velho populismo getulista. Ok? Continuando. Nós temos dentro da lógica do neoliberalismo o princípio do chamado Estado mínimo, onde o Estado vai interferir o mínimo possível nos setores, seja qual for, o mínimo possível na economia, o mínimo possível nos setores sociais, na educação, na saúde. A ideia é, o quanto mais esse Estado puder levar para as privatizações, quanto mais ele puder transferir para a iniciativa privada, melhor. As privatizações estão dentro dessa lógica do neoliberalismo. Além disso, nós vamos ter um livre fluxo de capitais. Dentro da lógica do neoliberalismo, a economia tem que estar o mais livre possível. E o fluxo de capitais, de investimentos, fluxo monetário tem que circular livremente dentro da economia. Tudo bem? Nós vamos ter uma flexibilização das leis trabalhistas. Isso está diretamente relacionado com a lógica do Estado mínimo. Né? Afinal de contas, quanto menos responsabilidades trabalhistas houver, né? Tanto leis trabalhistas e até mesmo, quanto menos responsabilidades trabalhistas o patrão, a iniciativa privada tiver, maior vai ser o espaço de ação dessa iniciativa privada para a economia. Ou seja, o neoliberalismo acredita que a economia vai crescer no momento em que o patrão tem menos gastos com os seus trabalhadores. E desta maneira, nós geramos mais empregos e, por sua vez, os salários tendem a aumentar. É apenas uma teoria. Na prática, a gente vai ver que no Brasil as coisas não aconteceram exatamente assim. Nós vamos ter o Estado agindo na economia para justamente manter a estabilidade econômica. Se a gente quer ter um livre fluxo de capitais, para que as pessoas que estejam investindo se sintam seguras para isso, a economia tem que estar estável. Então o Estado vai investir pesado naquela ideia de que não pode ter, em hipótese alguma, desequilíbrio econômico ou inflação. Ok? Bom, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, nós notamos algumas características interessantes também. Foi no governo dele que a gente claramente percebeu a desnacionalização de setores de mineração. A Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, né? A Companhia Vale do Rio Doce vai ser privatizada durante o governo dele. Alguns bancos e muitos setores dentro da telecomunicação aqui no Brasil. Ou seja, nós temos uma desnacionalização que está diretamente relacionado com todo um processo de privatizações que vai, né, esse processo que vai ocorrer de maneira pragmática durante o governo do FHC, ok? Elas começaram em governos anteriores, até mesmo no Sarney a gente nota algumas privatizações. Elas ganharam força no governo Collor e agora elas se transformaram num projeto mesmo de governo. Bom, nós vamos ter aqui o aumento do desemprego e da dívida externa. Para estabilizar a moeda, para conseguir ter reservas suficientes para que a moeda seja forte, aquilo que a gente viu no vídeo anterior, que chamou de lastro, o Brasil vai pegar uma quantidade de dinheiro bastante significativa do FMI. Até mesmo porque, meus queridos, o real que está sendo criado, quando foi criado, esse real, o valor dele tinha que estar equilibrado com o valor de $1. Uma das grandes características do real é justamente esse, equilibrar o seu valor com o dólar. R$ 1 é igual a aproximadamente
$1. E para isso, né, o lastro brasileiro tem que ser forte o suficiente para que o real seja tão forte quanto a moeda dólar dos Estados Unidos da América. Portanto, muito dinheiro foi pedido emprestado para o FMI, também para resolver o problema de todo e qualquer tipo de desestabilização econômica aqui dentro do Brasil. Nós vamos ter a questão agrária. Ou seja, esse vai ser um dos grandes problemas do Fernando Henrique Cardoso, a questão agrária. Por quê? A Constituição de 1988 defendeu a ideia, não só defendeu, como garantiu a ideia de que a terra é um direito de todo brasileiro e ela tem uma função social. Portanto, né, a questão agrária vai intensificar aquelas reivindicações que levantavam a ideia do Estatuto da Terra, que é uma luta constitucional. O movimento dos trabalhadores sem terras ganha muita força nesse governo, reivindicando aquilo que a lei garantiu para eles de acordo com o Estatuto da Terra. Nós vamos ter, portanto, vários conflitos nesse setor. Conflitos em que deixaram claro que o governo tinha uma postura muito mais direcionada em função dos grandes proprietários, dos latifundiários, né, do que com os trabalhadores sem terras mesmo. E esses conflitos vão gerar, inclusive, mortes. E a mais destacável de todas essas, né, de todos esses massacres, de todos esses conflitos, vai ser o massacre que aconteceu na cidade de Eldorado dos Carajás, na região ali do Pará. Foram exatamente aqui 19 mortos. Foi um massacre. 19 mortos, 19 trabalhadores sem terras foram assassinados pela polícia local. Ou seja, esse vai ser um peso que o Fernando Henrique vai carregar nas costas, além do desemprego gerado pela questão da economia. Se você estabiliza a moeda e dificulta o consumo e ao mesmo tempo coloca a indústria brasileira para competir de igual para igual com uma indústria estrangeira, muitas das indústrias, muitas das atividades econômicas do Brasil sofrem com isso, e o que vai gerar no final das contas? A dificuldade do consumo, também o desemprego, junto com a questão agrária e junto com uma série de denúncias de corrupção que nós vamos ter também dentro do governo dele. Foram 2 mandatos, o primeiro e o segundo mandato. E a mais importante das denúncias de corrupção que a gente nota aqui é aquela denúncia que está diretamente relacionada à aprovação da emenda para a reeleição, onde há aí denúncias de que muitos votos foram comprados no parlamento para se aprovar essa reeleição. Então, no final das contas, no final do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, embora ele tenha como mérito, né, e ele sempre vai levantar isso em discussões políticas, a ideia de que ele estabilizou a moeda e resolveu o problema da inflação, ele também vai carregar a ideia de que a economia do Brasil vivia uma enorme recessão, de que a dívida externa tinha crescido bastante, de que a quantidade de desempregados tinha aumentado de maneira significativa, a questão agrária tinha se agravado dentro do Brasil, além dessas denúncias de corrupção. No final das contas, ele não consegue fazer um sucessor e vence as eleições, né, depois de muito tentar chegar à presidência da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.